A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Causos e Contos Espíritas. Apresentação Roberta Zagueto. Olá, meus queridos amigos da Rádio Brasil Espírita, esse farol de luz a nos iluminar as consciências e consolar os corações. Chegamos a mais uma abençoada sexta-feira e eu não posso começar esse caos sem falar dessa data tão especial. 18 de abril de 1857. Como Jesus disse, isso está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenha dito. E então, em 18 de abril de 1857, data do lançamento da primeira edição de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, o Consolador prometido por Jesus. A obra alcançou um êxito surpreendente, tanto que um cronista francês, num artigo publicado em 11 de junho de 1857 no jornal Courrier de Paris, escrevia, entre outras coisas: O Livro dos Espíritos do Sr. Allan Kardec é uma página nova do grande livro do infinito e estamos convencidos de que essa página será assinalada. A todos os deserdados da terra, a todos quantos avançam ou caem, regando com as lágrimas o pó da estrada, diremos: lede o Livro dos Espíritos, e ele vos tornará mais fortes. Também aos felizes, aos que em seu caminho só encontram as aclamações e os sorrisos da fortuna, diremos: estudai-o, e ele vos tornará melhores. Esse compreendeu a essência, né? Viana de Carvalho, no texto Luz Inextinguível, ressalta que o Livro dos Espíritos não é a obra de um homem, nem a manifestação revelada de um só espírito. É, talvez, a maior síntese que a humanidade já leu em filosofia espiritualista, porque examina as consequências morais através das civilizações, apresentando os efeitos calamitosos dos desequilíbrios sociais no homem encarnado. O Livro dos Espíritos é um sol conduzindo intrinsecamente o seu próprio combustível. Guarda na sua planificação sabiamente toda a doutrina espírita codificada. Nele estão em germe os livros que viriam depois, abrindo novos horizontes à ciência em O Livro dos Médiuns, clareando os meandros da religião no Evangelho segundo o Espiritismo, explicando a essência da vida e sua origem em A Gênese e apresentando em O Céu e o Inferno consolações e punições necessárias ao progresso da alma encarnada ou desencarnada. E mais do que isso, a introdução e os prolegômenos deram a origem aos opúsculos Introdução do Estudo da Doutrina Espírita e o que é o Espiritismo. Monumento mais grandioso do que as tradicionais obras da engenharia que o tempo corrói, o Livro dos Espíritos amplia o pensamento filosófico da humanidade, derramando a luz sobre a razão entorpecida nas limitações do materialismo. Espíritas, homenageando a data da publicação de O Livro dos Espíritos, banhemo-nos na sua luz, estudando carinhosamente. Divulgá-lo, entendê-lo, senti-lo e apresentá-lo ao mundo é tarefa inadiável que a todos, espíritas e espíritos, nos impomos como corolário natural das nossas convicções. Esse texto eu achei, do Viana de Carvalho, eu achei nesse livro aqui, que é Reconhecimento a Kardec, organizado por Adilton Pugliese e Álvaro Crispino. É Divaldo Franco, através de Divaldo Franco, por diversos espíritos. Esse livro aqui. Eu costumo fazer nos meus estudos
uma singela conta, né? Tomando por base as obras do Pentateuco Espírita, que estão disponíveis, no site da FEB, da Federação Espírita Brasileira. Se a gente faz o download de todo o Pentateuco e soma a quantidade de páginas que temos nessas obras, dá um pouco mais de 2.700 páginas. Dividindo por 365, nós temos cerca de 8 páginas por dia em um ano. Isso quer dizer, meus queridos amigos, que com pouco próximo de meia hora, 30 minutos por dia, né, nós conseguimos ler em um ano todas as obras do Pentateuco. E eu convido a todos que comecem hoje mesmo a fazer essa leitura, e obviamente não é leitura de uma vez na vida, é consulta constante, leitura constante dessas obras tão importantes deixadas por Allan Kardec. Eu encerro aqui hoje com uma verdadeira poesia de Emmanuel através da mediunidade luminosa de Chico Xavier, em que o título, O Livro Espírita e Vida. E Emmanuel nos diz o seguinte: o pão elimina a fome, o livro espírita suprime a penúria moral, o traje compõe o exterior, o livro espírita harmoniza o íntimo, o teto abriga da intempérie, o livro espírita resguarda a criatura contra os perigos da obsessão. O remédio exclui a enfermidade, o livro espírita reanima o doente. A cirurgia reajusta os tecidos celulares, o livro espírita reequilibra os processos da consciência. A devoção prepara e consola, o livro espírita reconforta e explica. A arte distrai e internece, o livro espírita purifica a emoção e impele ao raciocínio. A conversação amiga e edificante exige ambiente e ocasião para socorrer os necessitados da alma. O livro espírita faz isso em qualquer lugar, em qualquer tempo. A força corrige, o livro espírita renova. O alfabeto instrui, o livro espírita ilumina o pensamento. Certamente é dever nosso criar e desenvolver todos os recursos humanos que nos sustentem e dignifiquem a vida na terra de hoje. Todavia, quanto nos seja possível, auxiliemos a manutenção e a difusão do livro espírita que nos sustenta e dignifica a vida imperecível, libertando-nos da sombra para a luz, do plano físico e na esfera espiritual, aqui e agora, depois e sempre. Emmanuel, como eu disse, psicografia do Chico. O que Emmanuel nos diz nessa peça lindíssima, nós podemos atribuir, logicamente, à literatura espírita como um todo, obviamente, as obras que são fundeadas, têm lastros na codificação. Mas hoje, especialmente, atribuímos ao Livro dos Espíritos esse sol, como nos diz Viana de Carvalho. Um grande beijo, gente. Até a próxima sexta-feira, aqui no Causos e Contos Espíritas.